Bom, vamos lá. A gente vai falar agora daquela história envolvendo as duas mortes, o casal que foi encontrado carbonizado às margens da 445 no final de semana. Eu estou batendo na tecla de que desde ontem pela manhã a gente tem fotos, a gente tem informações de duas pessoas que seriam as duas vítimas dessa história. Mas também estou batendo muito na tecla de que a gente é responsável aqui e só vai confirmar uma informação dessas quando isso acontecer por parte das autoridades. Já já eu vou falar para você de duas pessoas que estão desaparecidas, entre elas a dona do carro e o namorado. Os dois estão desaparecidos e há a possibilidade de que sejam eles. Uma possibilidade grande, Juliano? Diria que sim. A confirmação, Juliano? Não. Essa confirmação só deve chegar entre 30 e 90 dias, por mais difícil que seja dizer isso. O LACEN em Curitiba já recebeu um material genético, foi recolhido aqui no IML de Londrina, só que o LACEN, ele faz testes nesse momento de Covid e também de dengue. E é ele que concentra todo esse trabalho criminal do estado inteiro. Então vamos lá. Vamos entender o que a polícia já tem até agora. Guilherme Batista, é difícil para a polícia trabalhar sem ter a informação oficial de quem são as vítimas. Repito que há elementos muito fortes que indicam a possibilidade de que sejam esses dois desaparecidos. Já já eu vou falar deles, até como desaparecidos, tá? Porque as duas famílias buscam informações, as duas famílias chegaram a registrar o desaparecimento. Guilherme Batista, a polícia avançou um pouco mais? Avançou, Juliano. Avançou e já trata esse caso como um duplo homicídio. Quando o Pedro Marconi fez a reportagem na noite do crime, né, na noite em que o carro se incendiou na PR-445, os bombeiros até falavam sobre a possibilidade de um acidente. Será que houve uma batida que causou um incêndio? Infelizmente, os dois ocupantes eles não conseguiram sair e acabaram sendo queimados. Mas, desde quando o crime foi registrado, Juliano, a polícia conseguiu confirmar diversas informações que fazem as autoridades acreditarem no duplo homicídio. Uma delas é de que as vítimas possivelmente estavam amarradas dentro desse carro. A outra, Juliano, que foi confirmada pelo delegado de homicídios, Dr. João Reis, é de que essas duas pessoas, um homem e uma mulher, elas teriam sido baleadas na cabeça antes do início do incêndio. Então, ao que tudo indica, são duas pessoas que foram assassinadas. Não dá para saber se foram assassinadas em um outro local e colocadas dentro do carro, ou se o assassinato aconteceu já dentro do veículo. E o responsável, ou responsáveis pelo crime, ateou fogo aí no carro com os dois corpos juntos, com essas duas pessoas já mortas dentro desse veículo, Juliano. Tá certo, Guilherme. Vamos fazer o seguinte, vamos ouvir então o que disse ontem ao nosso Pedro Marconi o delegado João Reis. Vamos entender o que disse o delegado com relação às investigações. A nossa equipe hoje foi até a delegacia de homicídios e o delegado disse, olha, eu não tenho novidades que nesse momento podem ser divulgadas à imprensa. Então as palavras que você vai ouvir agora são as últimas novidades que a polícia conseguiu nessas investigações. Vamos ver o que ele disse. Nós já conversamos com familiares da mulher, que é uma das vítimas, e familiares do homem, que seria a outra vítima. Era um casal que estava nesse veículo. Correto. Numa investigação é muito importante, após a identificação das vítimas, refazer os últimos passos e chegando na motivação. Nós já identificamos que as vítimas estiveram num estabelecimento comercial por volta até, na verdade, 17h50, na região norte da cidade, e o carro das vítimas foi encontrado por volta das 20h30 na região sul da cidade, próximo ao distrito de Irerê. A partir desse momento que nós conseguimos identificar aqui qual foi o último ponto, nós vamos levantar em que local que eles foram posteriormente. Dali até onde eles foram é que nós estamos tentando identificar. Tanto o homem quanto a mulher estavam mortos. Havia disparo de arma de fogo na região da cabeça e também no corpo, principalmente do homem. O homem havia disparo de arma de fogo na cabeça e a mulher havia disparo de arma de fogo apenas na cabeça. Então a morte ocorreu em razão do disparo de arma de fogo e não do incêndio. Uma outra informação importante, Guilherme, que o Pedro trazia ontem à tarde, era de que a polícia recebeu informações de que os dois, esse casal, se realmente se confirmar
que se tratam dessas duas pessoas que estão desaparecidas. Eles estiveram, Guilherme, no estabelecimento comercial na Zona Norte, no domingo por volta das 6h30 da tarde. E o fogo ali teria começado por volta das 8 da noite. E aí eu estava pensando aqui, a polícia recebe informações e geralmente se eles estavam no estabelecimento comercial, ela recebe acompanhada de câmeras de segurança essa informação. Essas câmeras não foram divulgadas. Num domingo à tarde, Guilherme, nesses tempos de pandemia, me ajuda aí, vai estar aberto o quê? Posto de combustível, loja de conveniência, farmácia, supermercado. Não tem muita coisa, né? Não tem. E chama a atenção também a informação de que os familiares estavam atrás aí dos dois já há alguns dias, né, Juliano? Até antes do registro aí dessa ocorrência que culminou na localização desses dois corpos carbonizados. O delegado de homicídios, Dr. João Reis, que conversou com a gente ontem, ele é sempre muito prudente e sempre fala que para divulgar uma informação, ele tem que ter certeza absoluta, ou ele vai divulgar sabendo que a divulgação dessa informação ela não vai atrapalhar as investigações de alguma maneira. Então, nesse início, ele está muito na dele, né? Está muito prudente, muito contido na divulgação das informações, mas é uma investigação que, com certeza, Juliano, deve ganhar corpo nos próximos dias. Então, vamos tratar essas duas pessoas, que podem ser as pessoas que foram encontradas, como pessoas desaparecidas. São casos que já se tornaram casos policiais, porque são casos de desaparecimento. E a coincidência ela é muito grande, porque são duas pessoas desaparecidas que têm ligações diretas a esse veículo encontrado incendiado com esses dois corpos carbonizados. Né, exatamente. A principal informação talvez seja essa. Uma das pessoas desaparecidas é a dona do carro. O carro está registrado em nome dela. Essa é a grande ligação. Eu acho que é o que faz a polícia tratar esse caso, tratar os dois casos, né, os casos de desaparecimento com esse caso dos dois corpos, como se fosse um só, né, Juliano? Se a gente começar a ligar os pontos, Guilherme, vamos lá. A polícia tem o carro incendiado, que estava em nome dessa mulher desaparecida. O namorado dela também está desaparecido. Então, assim, a gente tem elementos, a polícia tem elementos para acreditar que sejam os dois, mas não a identificação oficial. Então, com muita prudência, Gui, a gente vai divulgar essa história. São duas pessoas que estão desaparecidas e existe a possibilidade de que sejam essas vítimas, tá? Primeira delas, Guilherme, uma servidora municipal que, inclusive, já teria uma... outra informação importante. Já teria uma medida protetiva contra o ex-marido que teria ameaçado de morte. Exatamente, é isso. E o nome dela, Juliano, é Roseli Aparecida Florindo, uma professora da Rede Municipal de Educação. Essa é a foto dela, ó, desaparecida. De 52 anos de idade. Ela, inclusive, a gente conseguiu apurar essas informações junto ao núcleo de comunicação da prefeitura. Apesar de ser servidora pública, ela estava afastada do trabalho, Juliano, já há quase um ano, para cuidar da mãe idosa, uma mãe que tem problemas, inclusive por conta da idade. Então ela se afasta do trabalho para cuidar dessa mãe idosa, não estava trabalhando então nesses últimos meses, e a família começou a divulgar, procurou inclusive a polícia para informar que a Roseli infelizmente tinha desaparecido, isso já há quase uma semana, Juliano. Então é a Roseli Aparecida Florindo, e aí essa informação ela é oficial. O carro encontrado, incendiado, com os dois corpos dentro, está no nome da Roseli. É um carro da Roseli. Ô Guilherme, ela não estava tão distante de casa, se a gente imaginar que ela foi encontrada na 445, porque ela morava aqui na Gleba Palhano. Então, se realmente for dela o carro, se vier a ser confirmada essa informação, ela estava próxima. Então, tudo isso a polícia vai levar em conta agora para conseguir chegar aos autores ou ao autor desse crime. O homem desaparecido, Luiz Carlos Tenório Araújo, ele não é de Londrina, né, Guilherme? É um corretor de imóveis de Ibiporã, pela informação que a gente recebeu. Exato, também de 52 anos de idade. O nome dele é Luiz Carlos Tenório Araújo, corretor de imóveis de Ibiporã. Namorava a Roseli,
as informações extraoficiais dão conta que seria um relacionamento recente, eles não estavam há tanto tempo juntos, mas estavam namorando, estavam nessa relação. E aí a gente traz a informação que você já disse, Juliano, dessa medida protetiva que a Roseli já tinha contra o ex-marido por ameaça de morte. Então é isso, as peças do quebra-cabeça elas estão expostas. A gente tem um carro no nome de uma mulher que está desaparecida, incendiado. Dentro desse carro, 2 corpos carbonizados, o corpo de um homem e o corpo de uma mulher. A dona do carro que está desaparecida tem um namorado que também está desaparecido. Então é só juntar. A principal hipótese, infelizmente, é de que os corpos encontrados dentro desse veículo sejam realmente da Roseli e do Luiz Carlos, que são namorados. A motivação, quem cometeu esse crime, a confirmação de que são eles realmente. Isso só deve ser esclarecido nos próximos dias, nos próximos meses, né, Juliano? Porque esse exame que vai confirmar realmente a identificação dos dois só deve sair daqui 2, 3 meses. E enquanto isso, a polícia ela vai tentando ligar essas peças do quebra-cabeça, conversar aí com familiares da Roseli, conversar com familiares do Luiz Carlos, quem sabe convocar para prestar depoimento o próprio ex-marido da Roseli, que tinha aí essa medida protetiva contra ele, para ele não se aproximar da ex-mulher. São diversas informações que já foram levantadas. A gente divulga tudo na condicional, seria, estaria, a gente usa o supostamente, justamente porque a gente não tem certeza de nada, mas são informações que realmente chamam a atenção e que estão sendo levadas em conta pela investigação no momento, Juliano. Com certeza, Guilherme. Obrigado pelos detalhes. A gente vai continuar acompanhando de perto tudo isso. Hoje pela manhã eu conversei com a filha do Luiz Carlos, com a filha desse corretor de imóveis, considerado, repito, oficialmente desaparecido, e ela me relatava um outro drama, né? A família acredita que seja ele, infelizmente, e não vai poder sepultar esse senhor. E nem a família da mulher, se vier a ser a Roseli ou não, o sepultamento só pode ser feito quando houver a identificação oficial. Se essa identificação oficial demorar até 90 dias, o prazo pedido pelo IML, a gente pode falar de 2 famílias que não vão poder se despedir dos seus entes queridos aí por 3 meses. Inclusive os familiares do Luiz Carlos, que acreditam na possibilidade, tá, de que seja ele o homem encontrado morto, já estão entrando com uma medida na justiça para conseguir a liberação do corpo para sepultamento. Acho uma decisão difícil de ser tomada aqui em Londrina, provavelmente vão ter que recorrer a Curitiba. Por quê? Porque só pode ser feito o sepultamento de alguém com a identificação oficial. Não dá para emitir uma certidão de óbito e autorizar o sepultamento de alguém se não tiver toda a confirmação. E eles não tinham, gente, impressões digitais, não dá para fazer nenhum outro tipo de teste que não o DNA. Então esse material coletado, enviado para o LACEN, e aí, ó, nesses tempos de pandemia, com o pessoal lá do Laboratório Central em Curitiba, fazendo milhares e milhares de testes de Covid-19 todos os dias, eu acho difícil que essa história seja solucionada rapidamente. Vamos continuar acompanhando e a gente vai trazendo mais informações para você. 12h35.